Todos bem como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos juntos para mais conteúdo, mais bloquinho, mais uma aula para falar sobre o incrível mundo racional de vocês. E bom, na aula passada estávamos brincando com aquela questão de julgamento de proposições que já dura 2 aulas, meu Deus do céu, do Afrânio Estuda e tudo mais. E aí eu chegamos que o item C seria a resposta, mas a gente chegou por exclusão. E a gente não quer aqui resolver questão por exclusão, isso é para os fracos, não é? E eu deixei a troca de blocos para você mostrar para mim que você tinha entendido como julgar uma proposição composta com mais do que um conectivo. E agora, chego arrebentando esse caso. Então, bora lá. Vou até jogar completão para não ter dúvida. Nosso item E é o último que falta analisar. Lembrando que o enunciado contou que essas 3 frases são verdadeiras e pediu para a gente encontrar a alternativa falsa. Acabou. Aí vamos lá. O nosso item E, o último que falta analisar, ele começa com C, Carol não estuda, então Afrânio estuda e Bernadette não vai ao cinema. Tá lá, tenho 2 conectivos e 3 proposições. Do enunciado, Carol não estuda, verdadeiro. Afrânio estuda, verdadeiro. E só toma cuidado, Bernadette vai ao cinema, verdadeiro. Então, Bernadette não vai ao cinema, falso. Tá, Pedrão, tenho que julgar um conectivo de cada vez. Exatamente isso, meu irmão. E sempre deixar o C então e o C e somente C para o final. Prometo que mais para frente eu vou até deixar essa regra um pouquinho mais robusta. Mas por hora, só deixar o C então e o C e somente C para o final já é o suficiente para o que a gente precisa, tá certo? Então, vou deixar o julgamento do C então para o final, o que me obriga a começar julgando então pelo conectivo E que eu tenho aqui. Beleza? Pedrão, e se eu não tivesse o C então, só tivesse E e O? Aí você julgava na ordem que você quisesse, assim como contas com mais e menos. Minha recomendação vai da esquerda para a direita. Mas o caso importante é quando tem o C então. Aí vamos lá. Vou começar julgando o pedacinho que tem o conectivo E. A gente sabe que para o E só será verdadeiro quando as 2 proposições forem verdadeiras. De novo, o E ele só será verdadeiro quando as 2 proposições forem verdadeiras. Então, neste caso, como eu tenho uma das 2 proposições falsas, se o E só é verdadeiro quando as 2 forem verdadeiras, se este não é o caso, significa que ele vai dar falso. Você para de olhar para isso como se fossem 2 proposições e vai pensar nisso aqui simplesmente como uma coisa falsa. Acabou. Este pedacinho da nossa frase, ele é falso. Só que quem vai determinar o valor lógico final é o conectivo C, então, que ainda falta eu julgar. Tem que julgar todos os conectivos que aparecem. E aí, pelo C, então, a gente sabe. Para o C, então, Vera Fischer é falsa. E esse caso que está na lousa é justamente o Vera Fischer. E por isso, para o C, então, ele vai ser falso. O que pra gente não é nenhuma coisa ruim, porque o examinador pediu pra gente encontrar qual das alternativas seria falsa, e eu acabei de descobrir que essa é a alternativa E, a nossa resposta. Tranquilidade? Crises? Estão comigo? Agora, eu sei, isso passa uma impressão ruim, por quê? Eu fiquei 3 aulas nessa questão, na verdade 2 e um pouquinho. E você fala, Pedrão, eu não posso gastar esse tempo todo na minha prova. Eu tenho que ser mais rápido. E galera, fica tranquilo que eu gastei esse tempo todo porque eu queria analisar essa frase com calma. Eu me ensinei vocês muita coisa no meio da questão. E eu peguei até uma questão de alternativa por isso, porque eu queria mostrar vários pensamentos, várias situações. Agora, eu sei que você fica com o sentimento de, eu quero ver a questão de certo e errado, eu quero ver o esquema de prova, como que vai ser. E para isso, vem as nossas questões da sequência. Então agora vou jogar a tela aqui e a gente vai numa bateria de questões pelo resto do bloco. Então, começando a brincadeira, aqui vem um textão que já vai ser referente às nossas questões 2, 3 e 4 e vamos ler o texto antes. O texto ele fala assim: considere que as letras P, Q, R e T
representem proposições, até aí a gente já sabe, e que os símbolos plá, plu, plá, plá, sejam operadores lógicos que constroem novas proposições e significam não, e, ou e então, respectivamente. Pausa, que nós temos dois errinhos leves aqui, tá? O primeiro errinho leve é quando o examinador disse que esse símbolo representa o não. E isso na prática está errado, tá? Toma cuidado que este símbolo, que poderia também ser representado através do til, daria na mesma, tá? Esse símbolo que poderia ser representado através do til, ele significa negação, tá? Este símbolo, ele não significa o não. Eu vou até trocar isso aqui por ou, acho que foi melhor. Esse símbolo, ele não representa o não, ele representa a negação. Ah, Pedrão, mas não dá na mesma? Não, tá? Não dá. Então toma cuidado, lembra assim. Beleza, o examinador falou, a gente releva, tal. Não é importante para a questão, mas cuidado, que esse símbolo representa a negação. Caraca, Pedrão, mas eu não faço a mínima ideia do que é negação. Fica tranquilo que mais para frente a gente vai ter uma porrada de aula só sobre negação. Por hora, tudo que você precisa saber é que negação é a inversão do valor lógico. Ou seja, quando aparecer este símbolo, você simplesmente troca o valor lógico. Como assim? Se era verdadeiro, você troca e fica falso. Se era falso, você troca e fica verdadeiro, tá? Então, este símbolo é só a troca do valor lógico. E tem um outro probleminha leve, que é quando ele fala que a flecha representa o então. Na prática, a gente sabe que a flecha representa o se então. Ah, Pedrão, mas eu entendi, dá na mesma. Então, só cuidado que não dá na mesma, tanto que a gente viu que a presença do então ela nem é obrigatória. Ele pode ser substituído por uma vírgula. Então foram dois errinhos bem bobos, na verdade não é nenhum erro. O examinador só não foi muito criterioso, mas eu acho que é legal comentar para vocês ficarem atentos. Mas beleza. Aí ele continua. Na lógica proposicional, cada proposição assume um único valor verdade, que pode ser verdadeiro ou falso, mas nunca ambos. Com base nas informações apresentadas no texto acima, julgue o item a seguir. Então, por enquanto, só um textão que não quis dizer nada pra gente. A questão mesmo é na sequência. Então, vamos avançar para o bloco. E aqui nós temos 3 questõezinhas para resolver. Vamos uma de cada vez. Primeiro, a 2. Ele fala assim. Se as proposições P e Q são ambas verdadeiras... Opa, ele está contando pra gente que as proposições P e Q são ambas verdadeiras. Aí ele afirma, então, a negação de P ou a negação de Q também é verdadeira. Vamos com calma, vamos com calma. Mesmo esquema que a gente viu na nossa questão 1. Vamos começar pelos valores lógicos. Ele disse pra gente que a proposição P é verdadeira. Só que quem está aparecendo aqui é a negação de P. Lembra que eu falei? Negação você troca o valor lógico. Então, se P é verdadeiro, a negação de P vai ser falso. Vai ser falso. Aí, o conectivo que ele usou, esse é o símbolo. Lembra que esse é o símbolo do conectivo ou. Vou até escrever o ou aqui para ninguém esquecer, ninguém confundir. Esse é o símbolo do ou. E aí ele trouxe uma segunda proposição, que é a negação de que, a mesma coisa de antes. Se a proposição que é verdadeira, a negação de que vai ser falsa. Então, no final, o que eu tenho nessa questão 2 é isso aqui. 2 proposições falsas unidas pelo ou. Pô, Pedrão, mas peraí. Eu tô vendo que o enunciado colocou isso aqui entre parênteses, cara. Por que isso? Por que ele colocou entre parênteses? Galera, para nada, tá? Na lógica, os parênteses vão ter o mesmo sentido
da matemática. Então, quando uma coisa está entre parênteses, é para eu analisar ela primeiro. Só isso, você olha, você analisa ela primeiro. Tá bom? Então, ele mandou primeiro eu analisar aqui a negação de P para definir o valor, para depois julgar, sem novidade. Tenho duas proposições falsas unidas pelo ou, aí a gente vai lembrar. Qual é mesmo a frase de decoreba do ou? O ou só será falso quando as duas forem falsas, o que é justamente o nosso caso, ou seja, isso aqui vai dar falso. O examinador tinha afirmado para a gente que a frase seria verdadeira, eu descobri que a frase é falsa, ou seja, a afirmação do examinador ela está errada. Então, resposta da primeira, errada. Tranquilo? Estão comigo? Bora para a próxima, então. A 3. Ele fala, se a proposição T é verdadeira e a proposição R é falsa. Então, agora a T é verdadeira e a R ela é falsa. Então, a proposição R sem então negação de T é falsa. Vamos ver, vamos junto. Primeiro, ele disse que a R é falsa. Então, nossa proposição começou com a R e a R é falsa. Na sequência, vem o conectivo sem então, e aí aparece aqui no meio a negação de T. Pô, o examinador disse que a T é verdadeira, só que negação é a inversão do valor lógico. Se a proposição T é verdadeira, o contrário dela, a negação de T, vai ser falsa. E aí eu tenho duas proposições falsas unidas pelo sem então. Lembra, para o sem então, a Vera Fischer é falsa. E o que eu pergunto para vocês é, este caso que a gente está vendo, é a Vera Fischer? Não, não é, pô. São duas falsas. Falso, falso não é Vera Fischer. Se o sem então só é falso no Vera Fischer, este que não é o caso vai ser verdadeiro. Só toma cuidado que tem muita gente que quando vê que dá verdadeiro, quer responder que a questão está certa. São duas coisas diferentes. O valor da nossa frase é verdadeiro, mas o examinador tinha dito que a frase seria falsa. Ou seja, a afirmação do enunciado está errada. Acabou. E aí, para finalizar essa leva, vamos para a questão 4, que fala assim. Se as proposições P e Q são verdadeiras e a proposição R é falsa, então a proposição P e R sem então negação de Q é verdadeira. Vamos junto. Ele falou que P e Q são verdadeiras. Show. E ele disse que a R é falsa. A proposição R é falsa. E o que ele quer que a gente analise é essa composta com dois conectivos. Então vamos para ela. Parará. Parará. E aí eu começo. Primeiro, eu tenho a proposição P lá dentro e o enunciado já contou para gente que a proposição P é verdadeira. Então, começo com uma proposição verdadeira. Aí, aparece o conectivo E. Aparece o nosso conectivo E, o chapeuzinho. Vou deixar até em outra cor aqui, deixar em rosa. Aparece o nosso conectivo E. Ah, Pedrão, fico inseguro com o símbolo. Tudo bem, pode escrever no lugar E, acabou. Só tem que lembrar o que o símbolo representa, porque o examinador vai trazer o símbolo na questão. Aí aparece a proposição R e, opa, o enunciado disse que a R é falsa. Então tá lá, a R é falsa. Vem na sequência o conectivo sem então.
Opa, não é ali que eu queria, era aqui. Vem o conectivo centão. Ó, deu aquele problema de novo. Veio o conectivo centão. E aí, por fim, vem a negação de que. E aí você vai tomar cuidado. O enunciado disse que a proposição Q era verdadeira. Então, a negação de que é a inversão do valor lógico, vai ser falsa. Tranquilidade? Estão comigo? Agora, nossa missão é só julgar isso aqui. O cara vira e fala, Pedrão, eu sempre deixo o centão para o final, né? Sim, exatamente, você sempre deixa o centão para o final, só que aqui não precisava nem se preocupar com isso. Por quê? Lembra que eu disse que na lógica, os parênteses significam a mesma coisa que na matemática? Quando tem uma coisa entre parênteses, significa que é para você começar por ela. Então, ó, guarda, você sempre vai começar pelos parênteses. Ponto. Agora, se não tiver parênteses, o que normalmente acontece com frases escritas, como da questão 1, aí você segue a regrinha. Então, os parênteses, eles quebram a regra, assim como na matemática. Na matemática, primeiro multiplicação, depois divisão. Mas se tiver parênteses, primeiro ele. A mesma coisa aqui. Então, vou começar pelos parênteses, o que na prática não dá em nada, porque os parênteses também estão separando centão, então estaria na mesma. Eu vou julgar primeiro este pedacinho. Eu tenho uma primeira proposição verdadeira, uma segunda falsa unida pelo E. A gente sabe que para o E só será verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Então, nesse caso, se eu não tenho as duas verdadeiras, vai dar falso. Vai dar falso. Só cuidado que esse ainda não é nosso valor lógico final, ainda falta julgar o conectivo centão. E aí, para a gente julgar o centão, que vai estar juntando este falso com o outro falso através do centão, aqui não precisa mais desses parênteses, né, que eu já julguei, tenho duas proposições falsas unidas pelo centão, e a gente aqui está careca de saber, pelo menos um de nós aqui claramente está, que duas falsas unidas pelo centão não é Vera Fischer, fazendo com que ela seja verdadeira. Verdadeira. Então, a nossa proposição, no final das contas, vai ser verdadeira. O examinador afirmou que ela seria verdadeira, então agora não tem nem o que falar. A afirmativa do enunciado está certa, e com isso agora você sabe como julgar proposições compostas tranquilamente. Tá? Um cara treinado, um verdadeiro mestre no assunto. Lembrando sempre que qualquer dúvida que tiver, pode mandar para mim no meu Instagram, Prof. Pedro Campos. Vai ser um prazer te ajudar nessa jornada, tá legal? Então, senhoras e senhores, vou por hora ficando por aqui. Um beijo enorme, até a próxima e tchau. Valeu!